Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil. Hoje vamos corrigir uma prova da banca FGV, a banca aí queridinha do momento, né? No ano de 2022 já foram diversas provas e muitas ainda estão por vir. Então, para quem está estudando para algum desses concursos da FGV ou fez essa prova no Ministério Público de Goiás, que aconteceu nesse mês ainda, né, no dia 1º de maio, fique aí conosco, acompanhe a correção, porque você vai ter a oportunidade de verificar a tendência dessa banca nas questões de raciocínio lógico. Temos questões de estatísticas, questões de regra de três, questões de raciocínio lógico e matemático mesmo. Então são várias situações aí, várias questões diferentes que a banca FGV vem cobrando. É uma prova que eu considero de nível médio, né? Não é uma questão assim com uma prova com de raciocínio lógico muito avançada. Algumas questões aí podem até vir a cair em concursos de nível médio, porque são temas recorrentes em provas de nível médio, como por exemplo questões de regra de três, até algumas mesmo de raciocínio lógico. Vou deixar aqui agora a vinheta do canal e logo em seguida a gente já começa com a correção. Só lembrando que o gabarito que eu vou corrigir é da prova de analista em informática, mas a mesma prova foi aplicada para analista contábil, analista em edificações, analista em informática, em serviço social e analista jurídico. Então, se você pretende fazer alguma prova da FGV que caia raciocínio lógico e seja mais ou menos desse nível aí, né, dessas áreas, é uma boa pedida você assistir aí e acompanhar essa correção. Vou colocar a vinheta do canal, em seguida começamos com a correção das questões. Questão número 16. Em uma urna há 3 bolas brancas, vou destacar aqui, 3 bolas brancas, 4 amarelas, 5 vermelhas e 6 pretas. São retiradas ao acaso dessa urna N bolas. E a certeza de que entre as bolas retiradas há pelo menos uma bola amarela ou uma bola preta, o menor valor possível de N é. Bom, quando você começa a ler essa questão, né, na hora da prova, na hora que eu fui resolver pela primeira vez, eu achei já que seria uma questão de probabilidade, né? Qual a probabilidade de eu tirar tantas bolas de determinada cor, tantas bolas amarelas, tantas bolas vermelhas, alguma coisa nesse sentido. Mas após ler a questão, eu percebi que essa questão não se trata desse assunto. É um outro assunto que também é muito cobrado por diversas bancas. Já resolvi algumas questões aqui de outras bancas aqui no canal, de um princípio chamado princípio das casas dos pombos. Sério mesmo que existe um princípio com esse nome? Sério mesmo. Esse princípio, ele diz o seguinte: se existirem pelo menos K mais um pombos e somente K casas, ou seja, você tem um pombo a mais do que o número de casas, pelo menos uma casa vai ter mais do que um pombo. Essa afirmação, assim, apesar dela ser bem simples, ela ajuda a resolver vários tipos de questões. Tem umas mais complexas que eu já resolvi aqui no canal, mas essa que a gente está vendo hoje é uma questão simples que a gente vai resolver através desse princípio. Então, olhando aqui, vamos primeiro
fazer um desenho, né? A gente tem, vamos lá, uma, duas, três bolas brancas. A gente tem uma, duas, três, quatro bolas amarelas. Uma, duas, três, quatro, cinco bolas vermelhas e uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolas pretas. Essas aqui são as bolas que estão na nossa urna. E aí ele fala assim, qual que é o menor valor possível de N? E a gente vai ter pelo menos uma bola amarela ou uma bola preta. Então, bola amarela está aqui, ó. Bola amarela a gente tem 4, bola preta a gente tem 6. E aí, em qual momento que a gente vai ter certeza que a gente está tirando ou uma bola amarela ou uma bola preta? Uma dessas duas aqui vai surgir. A regra é essa, o princípio é esse. Então, pelo princípio da Casa dos Pombos, ele fala assim: a partir do momento que você tiver, se você tiver K casas, né, que é o número de casas, a gente tiver K mais um pombos, é a partir desse momento que começa a ter o valor, o menor valor de N, no caso aqui nessa questão. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui, ó, faz de conta que eu peguei aqui e tirei todas as bolas brancas. Branca, branca e branca. Tirei alguma bola amarela? Não. Tirei alguma bola preta? Não. Então eu fui tirando ao acaso. Qual outra... Continuando, eu não quero tirar nenhuma bola amarela, nenhuma bola preta. Eu quero ver até onde, até que limite que eu consigo chegar sem tirar nenhuma bola amarela e nenhuma bola preta. Então, já tirei três brancas, ó, não consegui nenhuma amarela. E vou continuar com as bolas vermelhas. Tirei mais uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tirei essa bola da urna, tirei essa, tirei essa, tirei essa, tirei essa e essa. Só que agora eu não tenho mais casas de pombos para tirar um pombo a mais. Já acabou. A partir desse momento daqui para frente, de acordo com esse princípio, eu vou começar agora a ter que repetir. Eu vou ter alguma situação, eu vou ter ou a bola amarela ou a bola preta. Aqui no momento agora, alguém aqui vai ter que aparecer. Então, até eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até 8 bolas eu consigo tirar sem ter nenhuma amarela e nenhuma preta. Mas o menor valor possível de N para eu ter pelo menos uma vai ser o quê? 8 mais 1. Que é o princípio da casa pombo. A gente vai ter que ter. Quando a gente tiver mais um pombo, ou seja, mais um que não. Que viole, né, que ultrapasse essa situação de que a gente tem aqui de um, 2, 3, de 8 posições, a gente vai estourar. Entendeu? Então, quando o N for igual a 9, não vai ter jeito. Ou eu vou ter uma bola preta, ou eu vou ter uma bola amarela. E é simples assim a questão. Então, a partir do momento que você não consegue mais ficar é, sem repetir nenhuma bola branca, nenhuma bola vermelha, porque eu já acabei com todas, então é o momento que você descobre o número de N. A resposta correta aqui vai ser a letra B. De tão simples, às vezes fica até difícil de tentar explicar, mas é isso mesmo. A resposta vai ser letra B, porque a partir desse do número 9, da nona bola que eu tirar, eu vou ter uma situação de tirar uma bola amarela ou uma bola preta. Resposta, então, letra B. Vamos para a próxima questão. Questão 17. Uma empresa possui 32 funcionários que trabalham nos setores A, B e C. Sabe-se que 20 funcionários trabalham no setor A. Tem A, B e C, 20 trabalham no setor A. 14 funcionários trabalham no setor B e 9 funcionários trabalham no setor C.
Há funcionários que trabalham simultaneamente nos setores A e B. Há funcionários que trabalham simultaneamente nos setores A e C, mas nenhum funcionário trabalha simultaneamente nos setores B e C. O número de funcionários que trabalham apenas no setor A é igual a. Bom, essa questão, o ideal é a gente resolvê-la por diagramas. Porque a gente tem funcionários de um setor A, temos funcionários de um setor B e temos funcionários de um setor C. E aí a gente às vezes tem que descobrir a interseção, quais que são apenas de um grupo, quais são apenas do outro. Nessa questão, o que ele nos disse? Eu tenho uma interseção, sabe que 20 funcionários trabalham no setor A. Então vamos colocar aqui setor A, setor B e setor C. No A, ele falou que eu tenho 20. No B, eu tenho 14. E no C, eu tenho apenas 9 funcionários. Beleza. Colocamos todas as informações aqui. Há funcionários que trabalham simultaneamente em A e B. Então, esse meio aqui é o que a gente chama de A e B, onde encontra A com B. Há funcionários que trabalham simultaneamente nos setores A e C. Isso aqui é o famoso A e C. A com C. Mas nenhum funcionário trabalha simultaneamente nos setores B e C. Então, esses círculos aqui, ó, essa parte aqui B e C, eles não se encontram. Isso aqui, ó, não existe. Isso aqui é vazio. E, por consequência, também não existe isso aqui, porque aqui é um encontro de A, B e C. Então, também não existe. Porque se não existe A com B com C, também não existe A com B com C. Então, essa parte do que eu achurei de azul aqui não existe. Agora, ele falou o seguinte. Ele quer saber quantos que trabalham apenas no setor A. Então, eu sei que essa parte do círculo aqui de A, eu vou marcar aqui ó, por fora, tem essa parte do meio, somando essa parte mais essa parte, vai me dar o valor de 20. Já a parte B, que é o quê? É só essa parte aqui, ele falou que me dá 14. E o conjunto C, sem as interseções com B, eu tenho 9. Okay? Ele quer saber só o que trabalha em A. Bom, vamos lá. Se eu pegar o grupo A, que tem 20, se eu pegar o B, que tem 14, se eu pegar o C, que tem 9, e somar tudo, eu vou ter 9 com 4, 13, vai 1, 43. Vai 43 pessoas, 43 funcionários trabalham. Bom, se eu não tivesse nenhuma interseção, eu teria 43 funcionários. Mas ele falou que eu tenho essa interseção aqui e essa daqui. Então, na interseção, para você saber o valor da interseção, você vai colocar 43 menos 32, porque é o máximo que pode dar. Então, existem pessoas se repetindo. É aquilo que extrapola o número de funcionários que eu tenho, que são as repetições. Então, 43 menos 32 vai me dar 11 pessoas. 11 funcionários. 11 funcionários estão na interseção. Onde nós temos interseção? Aqui, eu vou chamar aqui de, sei lá, aqui é o AB. E eu tenho interseção aqui que é o AC, que é o A com C. O A com B mais o A com C, que são essas interseções, eu tenho 11 funcionários. Ok? Agora, o que eu tenho só em A? Não sei. O que eu tenho só em B? Não sei. O que eu tenho só em C? Também não sei. O que ele está querendo descobrir na questão? Ele está querendo descobrir o que a gente tem aqui só em A. Ok? Só no conjunto A. Eu sei o seguinte,
que o que eu tenho no conjunto A, que é esse aqui, ó, onde tem essa interrogação, que é o conjunto A só em A, né? O que eu tenho só em A, mas essas duas interseções aqui, A com B mais A com C, que aqui vai me dar o quê? 20 funcionários. Tá vendo que a gente já vai descobrir quanto é que vale A? Porque A com B mais A com C, eu sei que vai dar 11. Independente se aqui tem. Ele não está perguntando quantos que eu tenho em AB, porque eu não tenho informação para descobrir quanto é que tem em AB. Eu não tenho informações para descobrir o que, que tem em AC. Ele não me deu essas informações aqui no enunciado. Mas ele me deu que A com B e A com C, que são essas intersecções que existem, me dá 11 funcionários. Eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, 5 funcionários. E aqui no AC eu ter 6 na interseção. Não vai dar 11? O que, que ia mudar aqui com relação a A? Nada. Eu continuo do lado de fora aqui com o mesmo tanto. Eu poderia aqui, por exemplo, ter 8 aqui e ter 3 aqui. Uma outra situação. Não vai dar 11? Vai. E o que, que vai variar com o A? Nada. Quem iria modificar seria o B, porque à medida que eu diminuo a quantidade de A com B, o número de B aqui aumenta. De só B aumenta. À medida que eu diminuo em A com C aqui nessa interseção, o número de C também aumenta. Então eles são variáveis. Não teria como eu saber A com B e A com C. Mas como a gente já tem o valor de AB e AC, e sabe que a soma dos dois dá 11, eu descubro que A é igual a 20, que é o total que tem em A, menos 11, que é o que tem na interseção. A vai ser igual a 9. Ok? É uma questão, eu acho que dessa prova é a questão que você tem que raciocinar mais. Porque você pode ficar preocupado em querer resolver todo o problema, descobrir o que, que tem, qual que é a interseção de AC, qual que é a interseção de AB, qual que é o valor só de B, qual que é o valor só de C. Só que você não precisa, com as informações que ele te deu, você já consegue descobrir o valor de A. E foi dessa forma que eu fiz aqui. Tá bom? Então, a resposta correta dessa questão é letra. Deixa eu ver aqui A, que é a resposta letra E. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês aí essa resolução. Vamos partir agora para a próxima questão. Questão 18. Alberto tem 2 filhos cujas idades têm 1 ano de diferença. Hoje, a idade do pai é o triplo da soma da idade dos filhos. E daqui a 22 anos, a idade do pai será igual à soma das idades dos filhos. Então, essa questão, a gente pode estar resolvendo ela de várias maneiras. A gente pode estar montando um sistema de equações. A gente consegue até fazer de cabeça essa questão, se vocês querem saber. Mas eu vou fazer de um jeito aqui que vai ficar um meio termo. Uma parte a gente faz um pouco de cabeça e uma parte a gente vai usar as informações que estão aqui, montando tipo uma equação. Vamos lá. Hoje, a idade do pai é o triplo da soma da idade dos filhos. É o triplo do quê? Da soma das idades dos filhos. Então, a idade do pai hoje, daqui a 22 anos, a idade do pai será igual à soma, vai ser igual ao quê? Soma das idades dos filhos. Ou seja, a gente tem a idade do pai e tem a soma da idade dos filhos. A gente tem a idade do pai e tem a soma das idades dos filhos. Repare que aqui você tem uma variável que é o pai e outra variável que é a soma das idades dos filhos. Em algum momento ele pergunta qual que é a idade de cada filho? Não. Então, isso aqui tudo, a soma das idades dos filhos, nós poderíamos considerar como se fosse uma coisa só, uma variável. Porque o que ele está querendo saber é a idade do pai. Ou seja, essa informação que ele colocou aqui, ó, que Alberto tem 2 filhos cujas idades têm 1 ano de diferença, isso aqui ele colocou só para encher linguiça. Só para te atrapalhar, porque você não vai precisar dessa informação.
eu vou mostrar para vocês por que você não precisa. Então vamos lá. Olhando as respostas, uma dessas aqui vai ser a idade do pai, né? É uma das alternativas da idade do pai hoje. E qual a alternativa que vai ser? Bom, a idade do pai hoje é o triplo da soma da idade dos filhos. Então, 27 é o triplo da soma. Então, 27 é o triplo de quê? É triplo de 9. 33 é o triplo de quê? É triplo de 11. 36 é o triplo da soma das idades. É o triplo de 12. 39 é o triplo da idade 13, da soma das idades. E 45 é o triplo. Ou seja, uma dessas aqui, ó, vai ser a resposta. E isso daqui que eu calculei é a soma das idades hoje. Ok? Guarda isso daqui. Guarda isso aqui na sua memória. Então tá, vamos colocar isso aqui por escrito aqui, ó. A idade do pai hoje é igual ao triplo da soma das idades dos filhos. Isso aqui é a idade dos filhos hoje. Ó. Vou colocar um H pequenininho aqui, ó. Hoje. Isso aqui é hoje. Daqui a 22 anos, o pai hoje, somado com 22 anos, ele vai ter o quê? Uma idade A no futuro, do filho A no futuro, isso aqui é a idade do filho, mais a idade do filho B no futuro, vai ser igual à soma. Certo? Mas vem cá, eu tenho uma variável, sistema de duas variáveis só. Eu tenho uma variável que é a idade do pai, e tem uma variável que é a soma da idade dos filhos. Opa, mas essa daqui não é a idade não é igual, isso aqui é a idade do futuro. Tá, mas vamos converter agora a idade do futuro na idade de hoje, transformar na mesma variável. O que é a idade do futuro? Não é a idade do filho mais 22 anos? O que é a idade do filho B no futuro? Não é a idade do filho B mais 22 anos? Então, isso daqui a gente pode reescrever assim: ó, a idade do pai hoje, mais 22, é igual à idade do filho hoje, mais a idade do filho A hoje, mais a idade do filho B hoje, mais 22, que foi o que eu coloquei para o filho A, mais 22 para o filho B. Então, se a gente simplificar aqui, ó, pai hoje, esse 22 com esse 22, o que eu tenho? Eu tenho que o pai de hoje, a idade do pai hoje, é igual à soma, é igual à soma dos filhos, que é uma soma, né? É igual à soma, mais 22. Pronto. Qual dessas respostas aqui, ó, que a idade do pai é igual à soma mais 22? É o 27? 27 é igual à soma, é igual a 9 mais 22? Não é. Isso aqui vai dar 31. Então a letra A não é. A letra B, 33 anos. 33 é igual à soma da idade dos filhos hoje, é igual a 11, porque essa aqui é a soma, ó. Você já descobriu que isso aqui é a soma. Mais 22 é 33. 33 igual a 33. A gente só tem uma resposta possível, então a única resposta possível é a letra B. Pronto. Quando eu falei que dava para fazer de cabeça, é porque essa conclusão eu já fiz de cabeça. Por exemplo, eu falei assim, ó, bom, os filhos, a soma é igual a 11. Então a idade do pai, daqui a 22 anos, é igual à idade dos filhos hoje, mais 22. Qual que é? É o de 33. Ok? Então, essa é a forma que eu resolvi. Mas você poderia ter montado um sistema de equações. Poderia ter usado essa informação que ele colocou aqui só para atrapalhar. Porque ele não está querendo saber a idade dos filhos. Ele quer saber a idade do filho A? Não quer. Ele quer saber a idade do filho B? Não. Ele só quer saber a idade do pai. Então, só com a soma da idade dos filhos, das idades dos filhos, você já consegue resolver. Se você quisesse saber a idade de cada um, se a soma dos filhos é 11, é óbvio que um é 6 e outro é 5. Porque um é mais velho que o outro. Qual o número que somado que vai dar 11? Eu vou ter a diferença de um ano. Um vai ser 6, um vai ser 5.
Mas ele nem perguntou isso aqui foi preencher linguiça, tá bom? Então, mostrando para vocês a forma como eu resolveria, né, como eu resolvi essa questão. Vamos agora para a questão número 19. Deixa eu só marcar aqui, para ficar bem sacado. Letra B. Questão 19. Uma mesa retangular está encostada em uma parede. Possui 2 lugares de um lado, 2 lugares do outro e uma cabeceira no meio, como mostra a figura. Esse meio foi o que eu acrescentei, uma cabeceira, como mostra a figura. Alberto e mais 4 amigos vão ocupar esses 5 lugares, mas Alberto não quer ficar na cabeceira. O número de maneiras que as 5 pessoas podem ficar dispostas em volta dessa mesa e atender à restrição de Alberto é. Bom, vou fazer essa questão aqui do jeitinho que ela falou, do jeito que ela foi enunciada. Falou que eu tenho 5 pessoas que vão se organizar na mesa. Então, quando você tem 5 pessoas e tem 5 lugares e vai misturar todo mundo, o que você está fazendo? Você está fazendo uma permutação de 5. É o mesmo caso quando você está fazendo senhas e você tem 4 algarismos possíveis e 4 opções para senhas. Quando você tem uma fila com 5 posições e tem 5 pessoas naquela fila. Então, isso é permutação. Então, ele falou que eu vou pegar as 5 pessoas e vou distribuir na mesa. Só que o Alberto, ele não quer ficar aqui. O Alberto, quando ele fica aqui, ele não quer. Então, quando o Alberto fica aqui, o que está acontecendo com esses 4 lugares aqui? Ó? Eu tenho a pessoa B, C, D e E. Eu não estou misturando todas essas aqui, trocando de lugar e deixando o Alberto aqui nesse lugar? Então, você dizer que o Alberto não quer ficar aqui, as possibilidades que tem é eu pegar todas as possibilidades menos aquela que o Alberto não quer, que é quando ele fixa aqui. Ou seja, menos uma permutação de 4. Eu pego os 4 amigos dele, as 4 pessoas que estão aqui, misturo, deixo o Alberto quietinho aqui, vejo quantas possibilidades tem e subtraio do total. Então é simples, essa daqui é é o que a gente vai ter que fazer. P de 5. P de 5 é o quê? 5 fatorial menos 4 fatorial. Isso aqui vai me dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 4, né? 5 vezes 4 vezes 1 vezes 4, menos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui vai dar igual 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 5 vezes 24, 120. Não é isso? 5 vezes 24, 120. Aqui 4 vezes 3, 12, 2, 24. Menos 24. Isso aqui vai me dar o quê? Se eu subtrair 20 de 120, vai me dar 100. Se eu subtrair mais 6, subtrair mais 4, vai me dar 96. Então, a resposta correta aqui é 96. Letra D. Então a gente fez o cálculo de todas as possibilidades, tirando aquela restrição que o Alberto não quer sentar na cabeceira. Seguimos exatamente o que o enunciado falou. Vamos agora para a questão 20. Questão 20. Considere a frase popular. Quem não deve, não teme. Uma frase logicamente equivalente é: quem não deve, quem não teme, não deve, quem deve, teme, quem teme, deve, alguém deve, não teme, alguém teme ou deve. Bom, nessa questão, o que a gente tem? Primeiro que a gente tem que saber, quem não deve, não teme, quem não deve, não teme, quem não deve, teme, equivale dizer se não deve, não teme.
Ou então, às vezes, como também já aparece, não deve, a vírgula significa então, não teme. São várias formas de dizer a mesma coisa. Então, esse quem, ele é o se A, então B. É uma proposição lógica do tipo se então. Qual que é a equivalência do se? Existe equivalência do se? Existe. Existe até mais de uma. E existe equivalência do se que começa com se também. Ou então, que comece com quem. Porque eu não falei que se é igual a quem? Então, se A, então B, qual que é uma equivalência? É você voltar negando, é o famoso voltar negando. Se não B, então não A. Ou seja, pode ser também quem não B, então não há. O que é não B? É o negar o que está aqui. Ó. Aqui é o A, né? A estrutura do se então estava aqui A, e isso aqui B. Quem que é o não B? A negação do não teme. O que é não teme? Teme. Então vai ser quem teme, neguei o B, então, que pode ser a vírgula, o A. Não há, vou negar o A. O que é o não? Não deve. O que é a negação do não deve? Deve. Então, quem teme, deve. Eu voltei negando, ou seja, eu arranco esse não daqui, arranco esse não daqui e troco de lugar. Foi isso que eu fiz. Então, quem teme, deve. Quem teme, deve. Letra C. E aí, fechamos aí a questão. Vamos agora para a questão número 21. Questão 21. Antônio teve seu aluguel reajustado em 10%. O valor do aluguel reajustado é 2.772. O valor do aluguel de Antônio antes do reajuste era, bom, uma questão que você resolve com regra de 3. Existe fórmula também para resolver isso. Existe algumas possibilidades para você resolver isso. Vou deixar aqui a regra de 3, que é aquilo que a gente costuma aplicar mais no dia a dia para diversas situações. Ou seja, o Antônio ele tinha um aluguel e esse valor desse aluguel eu não sei qual que é. Ele equivale então ao que? A 100% hoje. O valor do aluguel hoje é 100%. Amanhã, o aluguel dele agora equivale a 110% do que valia hoje. Hoje ele valia 110, ou seja, hoje ele poderia colocar aqui um exemplo aqui, ó, ele custava R$ 100. No mês que vem, ele começou a custar 110, reajuste de 10%, ok? Quando teve esse reajuste de 10%, ele passou a custar 2.772. Eu sei o valor que ele ficou. Eu não sei o valor que ele era. Ou seja, quando a gente fala que uma coisa é 100%, a gente fala o quê? Que ela é igual a 1. X equivale a 1. Quando a gente quer transformar 110%, não é a mesma coisa de colocar 110%, ou seja, é igual a 1,1. 2.772. E agora a gente vai multiplicar cruzado aqui na nossa regra de 3. Eu vou ter que 1,1 multiplicado pelo valor de hoje me dá 2.772. E a mesma coisa de eu falar que o valor de hoje, 2.772, dividido por 1,1, vai dar o valor de anterior, ou seja, do mês atual, antes do reajuste. Só fazer essa continha, 2.772 dividido por 11, vou colocar um zero a mais, 27 por 11 dá 2, 2 vezes 11, 22, sobram 5, abaixa 7,
5 vezes 11, 55. Sobram 2, abaixa 2. 22 por 11 me dá 2. 2 vezes 11, 22 para 22 nada. Esse zerinho que eu coloquei aqui vem para cá, 2.520. X é igual a 2.520. Esse era o valor do aluguel. Para quem já está com, como é que se diz? Com muita experiência nesse tipo de exercício de porcentagem, já pegava 2.772 e dividia por 10%, né? Por 110 aqui, por 1,1. Mas isso aí é só com prática mesmo que você vai pegando isso daí. Fazendo a regrinha de 3 não tem erro. Resposta correta, 2.520, letra C. Questão 22. Considere a lista de números 2, 1, 5, 3, 5, 8, 2, 7, x, 4 e 6. Sabe-se que essa lista tem moda única igual a 2. A mediana dessa lista de números é letra A, 2, B, 3, letra C, 4, D, 5, E. Bom, é uma questão de estatística, né? Usada na estatística, porque a gente está falando aqui de moda e está falando também de mediana. São duas medidas de tendência central. Medidas de tendência central. Uma outra medida de tendência central é a média, mas ele não pediu aqui. Bom, e aí, o que ele falou? Duas informações que você tem que saber, né? Primeiro, o que é moda. Depois, o que é moda única. Então, a moda é o que? É aquele valor de um determinado conjunto que mais se repete. Então, para você achar moda, primeiro, coloque em ordem para você poder identificar quantas vezes cada algarismo se repete. Então vamos lá, vamos começar pelo 1 aqui. Depois o 2 eu tenho 2. 3 eu só tenho 1. 4 eu só tenho 1. 5 eu só tenho 1. Não, 5 eu tenho 2. Então 3, 4. Tenho 2, número 5. 6, 7, 8. 6, 7, 8. E ele me deu uma variável x que eu coloquei aqui, que eu não sei que valor que é. Qual que é esse valor x? Mas ele deu outra informação. Ele falou que a moda é única. Nessa relação que a gente tem aqui, ó, a gente vê que o 2 se repetiu duas vezes e o 5 se repetiu duas vezes. Nessa situação, a gente está tendo uma sequência aqui bimodal. Um conjunto, por quê? Porque eu tenho duas modas. Eu tenho o 2, que é uma moda, e o 5, que é outra moda. Então, esse aqui a gente chama de bimodal. Mas ele está falando que a moda é única e que o valor dela é 2. Então, o 2 é moda? Tá certo, aqui ele está como moda. Só que ele não está como moda única, ele está como bimodal. O 2 é uma das modas. Para ele ser moda única, com certeza o x vai valer 2. Então, a gente já descobriu aqui, ó, o valor de x. E a sequência ficaria assim: 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, outro 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a sequência. Por quê? Porque agora o 2 é moda? É. Ele é único? Também é. Então, fizemos a primeira parte do problema. Agora ele está querendo saber a mediana dessa lista. Bom, primeira coisa, a gente tem que saber se a mediana é de um conjunto de números pares ou ímpares, porque isso importa. Qual que é a quantidade? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a gente tem 11 elementos. Bom, quando a gente tem 11 elementos, fica mais fácil de você saber a mediana. Por quê? É só você separar os elementos, metade para um lado, metade para o outro, e você pegar no meio. Então, se eu pegar 11 e dividir por 2, eu vou achar 5,5, a metade. Eu pego 5 para um lado e 5 para o outro. Então,
Aqui eu tenho um conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho outro conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Quem que é a mediana? É quem ficou aqui no meio. É o elemento, é o sexto elemento. É o elemento, você daqui dá 5,5, é o próximo elemento, é o sexto elemento. É o próximo. Então a gente já achou aqui qual que é a mediana. A mediana, no caso, é o valor 4. Ok? Ah, mas e se fosse par? Bom, se fosse par, você ia ter que pegar dois algarismos centrais, ok? E aí você ia somar os dois e dividir por 2. E aí você ia conseguir saber qual que é o valor da mediana. Ok, vamos. Letra C. Temos mais uma questão. Questão 23. Considere a sentença. Se Pedro é senador e Simone não é deputada federal, então Carlota é vereadora. Sabe-se que a sentença dada é falsa. E então é correto concluir que, e nos deu aqui várias alternativas possíveis. Bom, o que nós temos? Nós temos um se, aí temos uma sentença do lado do se, e depois nós temos um então. É um se, então. Já sabemos qual tipo de proposição que a gente está lidando. A gente está lidando com uma proposição do tipo se então. E ele está falando que esse se então, ele é falso, ou seja, ele quer só a situação falsa, ele já afirmou dessa proposição. Se A então B é falso, o que a gente deduz? A gente deduz o seguinte, que do lado de cá da proposição, do lado esquerdo do se então, vai ser verdadeiro. Do lado direito aqui do então, vai ser falso. É o famoso Vera, não me engano é assim que escreve, Fischer. Nome daquela atriz das antigas aí, Vera Fischer. Ou seja, a única situação que o se então ele é falso é quando a gente tem o Vera Fischer. Se eu tiver falso do lado de cá, tanto faz se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso do lado de cá do então, eu vou ter uma situação verdadeira, eu vou ter um Vzão aqui. A sentença seria verdadeira. E também, se eu tiver do lado de cá verdadeiro e do lado de lá também verdadeiro, é outra situação que eu vou ter também verdadeiro. Então, o que ele já nos afirmou é que a sentença é falsa. Então, tem que ser uma situação que o lado de cá seja verdadeiro e que o do lado do B seja falso. Sabendo isso, a gente agora mata a questão. Primeiro, o lado B, vamos fazer a parte do lado B, é falso. Se o lado B é falso, aqui está falando Carla é vereadora. Para isso daqui ser falso, a gente vai falar que Carla não é vereadora. Então isso aqui é uma coisa que a gente já sabe. Ó. Carla não é vereadora. Por quê? Porque isso aí vai ser falso. Né? A gente tem que. Carla é vereadora, tem que ser falso. Então a gente já pode até de cara, ó, não é vereador, isso aqui pode ser. Carlota é vereadora. A questão B está fora. E Carlota é vereadora, a questão C está fora. Ainda nos restaram aí 3 alternativas. Agora, do lado de cá, a sentença do lado do si, ela tem que ser verdadeira. E a gente tem um conectivo E. Então, tudo isso daqui tem que ser verdadeiro. Para dar o Vera Fischer. A gente já tem o Fischer, que a Carlota não é vereadora, já tem o F. Agora a gente tem que fazer aqui ó, o lado do V. Só que quando a gente tem um conector E, a gente tem a seguinte situação. Para que essa sentença toda seja verdadeira, essa parte, esse lado daqui do E tem que ser verdadeiro e essa parte do E tem que ser verdadeiro. Porque se eu tiver um F um conectivo E, já fica falso, né?
eu tenho que fazer as duas coisas para que seja verdadeiro. Eu tenho que atender às duas proposições simples. Então, Pedro é senador, ok. E Simone não é deputada federal, ok. Para eu conseguir esse V maior. Então, Pedro é senador, está aqui. Simone não é deputada federal, está aqui. E Carlota não é vereadora, falso, está aqui. A resposta correta para essa questão, letra A. Ok? A gente vai separando pedacinho por pedacinho até a gente chegar na conclusão. Vamos para a próxima questão. Questão 24. João foi a pé de sua casa até a casa de Maria. Para isso, ele caminhou 2 quadras para o norte, 1 quadra para o leste, mais 1 quadra para o norte e finalmente 2 quadras para o oeste. O caminho percorrido por João pode ser representado por NNLNOO. João voltou para casa percorrendo o mesmo caminho em sentido contrário. Usando esse mesmo tipo de representação, use S para representar sul se necessário. O caminho de volta para a casa de João é representado por... E ele nos deu as alternativas e as respostas. Bom, uma questão dessa para um cargo de nível superior, assim, eu vou dizer para vocês, é uma questão de brinde, viu? Aqui foi o brinde. Eu vou até colocar aqui, ó, um símbolozinho de presente. Essa é a questão aqui que eu vou eleger como presente da banca. É aquela que eles colocam para você não tirar zero na prova. Por que eu estou falando isso? Porque o que você tem que saber é exatamente aquilo que a gente aprende lá em geografia, na quarta série, é você ter uma noção de direção, norte, sul, leste, oeste. E mesmo se você inverter, você ainda consegue acertar a questão. Quer ver? Então, o que vocês têm que saber? Eu vou até recapitular aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Lembra da Rosa dos Ventos? A gente tem norte. Só preciso disso daqui, ó. Norte, sul. Coloquei aí para vocês aí. Leste, oeste. Mesmo que você, digamos assim, se confunda, coloca oeste de um lado e leste do outro, essa questão ainda vai dar certo. Vocês vão ver por quê. Então, leste, oeste. Essa aqui, mesmo que você coloque assim, mas não vou colocar assim, não, vou colocar do jeito certo. Leste, oeste. Tá bom. Vamos lá. Vou tirar essa rosa dos ventos. Então, João, ele está aqui, ó, João. Ele está partindo em direção à casa de Maria. Onde vai até a casa de Maria. Ele saiu de um ponto e ele foi 2 quadras para o norte. Então, vou considerar esse aqui, cada tracinho aqui, 2. Deixa eu colocar aqui mais fininho aqui, ó. 2. Então ele foi norte, norte. Depois, 1 quadra para o leste, para o lado de cá. Então vou colocar aqui, ó, leste. Depois, mais 1 quadra para o norte. Aqui, norte. Depois, 2 quadras para o oeste. 2. Oeste, oeste. E chegou aqui, feliz da vida, aqui na casa de Maria. Bom? E ele percorreu esse caminho, ó. N, N, L, N, O, O. Foi isso aqui que eles colocaram. N, L, N, O, O. E agora ele voltou. Ele voltou daqui para cá. Então, quando ela volta daqui para cá, para essa direção, é o quê? Do oeste para o leste. Então, você vai ter agora L e L. Depois você vai sair daqui e vai descer. Você vai vir de norte para sul, S. Depois você vai virar para cá, você vai vir aqui para o lado oeste, né? Vou colocar aqui, ó, oeste. Depois você vai descer, vai para o lado sul.
Então você vai fazer L, L, S, O, S, S. Mesmo que você tivesse invertido L, O, você teria desenhado ao contrário aqui, mas a resposta ia dar a mesma, porque você sabe que oeste é o oposto de leste e norte é o oposto de sul. Mesmo que você invertesse essas posições aqui, você acertaria essa questão. Por isso eu nomeei essa questão aqui de questão presente da banca FGV para você não passar zerada aí numa prova. Temos essa resposta aqui, LLSOSS. Temos aqui, ó, letra E. Okay? Questão realmente bem simples, bem tranquila para você resolver e aí economizar o tempo que você tinha perdido em outras questões. Em uma determinada cidade, se chover em um dia, a probabilidade de chover no dia seguinte é 60%. Se não chover em um dia, a probabilidade de chover no dia seguinte é 10%. Hoje não choveu nessa cidade. A probabilidade de não chover depois de amanhã é de. Bom, essa questão é o seguinte: a gente vai ter aqui uma situação que quando chove, eu tenho num dia, no dia seguinte, vou colocar aqui amanhã, eu tenho, se chover hoje, né? Chove. Então vou colocar aqui, ó, tempo. Se chove hoje, amanhã eu tenho uma probabilidade de chuva de quanto? De 60%. Se não chove hoje, eu tenho a probabilidade amanhã de chuva 10%. 60% de chuva e 10% de chuva. Ele quer saber a probabilidade de não chover depois de amanhã. Aqui, ó. Depois de amanhã. Qual que é a probabilidade de não chover? Não chover. Então nós temos o seguinte caminho, ó. Se hoje, ele falou que hoje choveu. Então, se hoje choveu, a gente já vai seguir esse caminho aqui, ó. Não, hoje não choveu, né? Hoje não choveu. Então, esse caminho aqui, esquece. Eu não preciso da informação desse caminho para amanhã. Hoje não choveu. Se hoje não choveu, amanhã eu tenho a probabilidade de 10% de chuva, ou seja, eu tenho a probabilidade de 90% de não chuva. Amanhã. Eu tenho a probabilidade de 10% de chuva, choveu amanhã. No dia seguinte, qual que é a probabilidade que eu tenho? Opa, choveu, eu vou ter 60% de chances de chover. Eu tenho a probabilidade esse e esse, ó. 60% de chover, ou seja, eu tenho a probabilidade de 40% de não chover. Se eu for por esse caminho aqui, ó. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você sabe? Ele falou aqui que vai acontecer amanhã? Não, ele falou de hoje. Hoje ele falou que não choveu. Aí ele não falou nada sobre amanhã e quer saber a probabilidade de depois de amanhã. Então, se não choveu hoje, a gente vai ter dois caminhos. Ou chove amanhã ou não chove. Se chover, no outro dia eu vou ter 40% de chances de não chover. E eu vou ter quantos por cento de chance? Chover é 60, então não chover é só 40. Só que, e se eu for por esse caminho? Bom, não choveu hoje, então eu tenho 90% de chances de não chover. E quando não chove, no dia seguinte, a chance de chover é de 10%. Mas, novamente, não chover vai ser 90%. Mais um dia de seca aí. Não choveu hoje, não chove amanhã, não chove no outro dia. Então vai ficando só mais difícil. Então, não chuva vai me dar 90%. Então, agora eu tenho esses dois caminhos para amanhã e vai acontecer essa seguinte situação depois de amanhã. O que eu tenho que fazer? Calcular a probabilidade, somar essas duas. Ou uma coisa ou outra vai acontecer. Então a gente soma as probabilidades.
Então a gente tem isso, chove e não chove, aqui a gente tem o E, não chove e não chove é o segundo E. Só que esses dois caminhos aqui, a gente tem um ou aqui. Então a gente vai calcular 0,10, que é a probabilidade de chover amanhã, vezes 0,40, que é a probabilidade de não chover no dia seguinte, mais a probabilidade de não chover amanhã, 0,9, vezes a probabilidade de não chover também depois de amanhã, que vai ser a maior probabilidade. Isso aqui tudo nos vai dar o resultado do que ele está pedindo. Quantos por cento? Então, 0,10 vezes 0,4 nos dá o quê? Nos dá 4%. Né? A gente vai. É a mesma coisa de você simplificar 10 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Então você vai ter 400. Você vai tirar dois zeros. Vai ficar o quê? 4 sobre 100. 4%. Então é 0,04. Mais 0,9 é 0,9 dá 0,81. Mais 0,81. Que é o caminho aqui de baixo, que é o mais provável. Mas a gente não pode esquecer da probabilidade de chover amanhã e no outro dia tem uma probabilidade um pouquinho menor de não chover. Então a gente tem 81 mais 0,04 dá 0,85. A resposta para essa questão, letra B, 85%. Algumas pessoas vão errar essa questão porque ela vai calcular somente esse caminho aqui, ó, 90 e 90, e vai esquecer desse outro caminho. E vai marcar a resposta 81. E aí vai errar. A resposta correta é 85, porque a gente tem que lembrar que mesmo quando chove no dia seguinte, eu tenho a probabilidade de não chover no outro dia. Resposta correta, então, letra B. Agora vamos fazer a correção do gabarito. Tá? Então, se você nos acompanhou até aqui, até a correção, por favor aí, né, deixa o seu like para poder ajudar a divulgar o canal, para que tenhamos mais pessoas acessando esse conteúdo de estudos. Continue estudando aí comigo, a gente tem estudado bastante questões de raciocínio lógico, e agora com ênfase na FGV, que é uma das bancas aí que está vindo com muita força atualmente, né? Isso aqui foi uma correção da FGV. Vamos lá ver as questões da 16 para frente, foi daqui para cá, até número 25. Questão número 16, a gente marcou letra B. Questão 16, letra B, tá certo. Questão 17, a gente marcou letra E, certo. Questão 18, letra B, ok. Questão 19, letra D, dado. Questão 20, letra C, questão de raciocínio lógico. Questão 21, questãozinha aí de regra de 3, letra, deixa eu ver aqui, letra C, tá certo. Questão 22 também, letra C, valor 4, para dar mediana, né, estatística. Questão número 23, raciocínio lógico, se então, letra A, tá aqui, letra A. Questão 24, essa questão que eu chamei de questão de presente aí da banca, letra E, certinho. E por último, a questão número 25, essa que a gente acabou de fazer, a gente tem que lembrar que existem sempre dois caminhos. Então, letra B, 85%. Letra B, ok. Então, fechamos aí a correção da prova. Espero que você tenha gostado. Esse é o estilo da banca FGV. Já fiz outras provas da FGV. Costuma fazer um pouquinho de estatística, um pouquinho de raciocínio lógico, umas questões aí que vão de raciocínio, digamos assim, genérico, de situações. E alguns princípios, como esse aqui da Casa dos Pombos, é bom vocês darem uma olhada.
E é isso. Espero que tenham gostado aí da correção. Vou colocar a vinheta do canal. Deixo aqui o meu obrigado. E até a próxima.